Oi, pessoal, primeiro ano, tudo bem? Bom dia, como vão as coisas? Olha só, nós vamos hoje falar da apostila 4, módulo 11, tá bom? Deixa eu ampliar aqui para vocês. Apostila 4, módulo 11, onde o tema proposto é pensar as questões da filosofia no período aí do Renascimento, né? Como que a filosofia conversa com o período do Renascimento, né? Qual a importância da filosofia nesse momento aí tão importante na história, tá bom? Você vai ler na apostila, você vai observar logo na abertura que ele vai passar, o autor, né, ele vai dialogando e ele começa trazendo uma questão importante, que é você pensar um pouco sobre a questão ligada ao nome, não é, do período, Renascimento. Eu acho que o próprio nome é fundamental para você já abrir uma reflexão, tá bom? Então, ele vai trazer para nós, né, a explicação que seria aí nascer de novo, renascimento, nascer de novo, uma nova construção, um novo momento, tá certo? Então, esse período cultural lá, né, surgiu aí no século XIV, no continente europeu, tá certo? Mais especificamente na Itália, tudo bem? Então, você deve ter lido já em história, você já deve ter percebido em algum momento, estudando a história, que o Renascimento ele é também considerado um alicerce do iluminismo. Por quê? Iluminismo, as ideias novas, não é? Que inaugura o período do conhecimento e da ciência, saindo lá da Idade das Trevas, né? Onde aparece bastante forte a presença da igreja. Então, esse rompimento que vai levar para o iluminismo, muitos autores acabam colocando que o Renascimento ele foi ali meio que, né, uma base importantíssima para esse período do iluminismo, tá certo? O que acontece com o iluminismo? Você vai perceber que o ser humano ele passa a ser o centro, não é, da reflexão sobre o mundo, do processo científico, onde as coisas todas serão desenvolvidas, tá? E quando você fala do ponto de vista clássico, quando o homem ele entra como centro da discussão, é o antropocentrismo, tá? Que é o antropos de homem e centrismo de centro. Tudo bem? Então, se você pensar que na Idade Média a igreja tinha bastante influência, né, que era o período lá, o teocentrismo, né, teo de Deus, e centrismo de centro, Deus no centro, porque a Idade Média, tá, ela, esse período foi bastante forte. Então, aparece aí, né, uma questão importante, o antropocentrismo como uma situação marcante, já que na Idade Média você tinha o teocentrismo, tá certo? Aí, veja que eu coloquei em negrito nessas informações, e que, para finalizar essa abertura, a gente fala assim, né? A filosofia teve uma contribuição muito grande para este contexto. Então, a gente vai falar um pouquinho, né? A apostila traz ali alguns pensadores e tal, e eu destaquei dois para a gente perceber como que a filosofia entra e como ela conversa com esse momento, tá bom? Tem aí Nicolau Copérnico, tá? É muito interessante o que acontece com o Nicolau Copérnico, porque ele foi um pensador que marcou esse momento, né? Onde você tem o renascentismo e tal, e também você vai ter os diálogos, né, da filosofia dentro desse contexto. Ele, ele mesmo, como um membro, como um participante da igreja, ele chegou a trazer, né, as ideias, né, a Revolução Copernicana, que você deve lembrar muito bem, foi lá o momento em que ele questionou a igreja em relação à Terra no universo, tá certo? E em relação ao Sol também. Por outro lado, ele não publicou seus estudos,
ele não publicou as coisas todas que ele registrou, não é? Quem fez esse registro, quem organizou tudo isso e publicou um documento, né, um texto aí, um livro, foram os seguidores dele, tá? Se você for buscar aí, né, das revoluções celestiais, isso aí vai mostrar para você, para mim, para nós todos, os estudos de Nicolau Copérnico, que de alguma maneira eles acabavam contradizendo a igreja, tá? É super importante que aqui se abre o momento onde a ciência começa a ter autonomia, e essa ciência vai conversar também com a filosofia. Tá? Então, todo momento que você tem o renascentismo, você vai ter uma conversa filosófica caminhando aí lado a lado. Outro pensador importante que a apostila sugere que façamos aí a leitura é o Nicolau Maquiavel, tá certo? Só que o Maquiavel, no plano político, né? Você vê aí o Nicolau Copérnico, ele traz mais do ponto de vista da ciência uma contribuição, né? E o Nicolau Maquiavel ele traz uma contribuição na política, inaugurando a ciência política, né? A política como ciência. Ele vai fazer o que nesse estudo, tá bom? Ele tem um documento, um livro, né, clássico, todo mundo já ouviu falar, O Príncipe, tá? O Príncipe o livro, foi em 1532, né? Ele documenta isso daí, século XVI. Ele escreve é publicado, né, em 1532 esse material. Ele faz uma lista de informações que no século XVI ela aparece para o mundo, tá? Como uma Itália destruída e esfacelada pela guerra precisa um momento lá de reconstrução e Maquiavel ele escreve algumas sugestões, não é, para o príncipe. Ele escreve algumas sugestões de como a Itália poderia, né, se organizar, e isso tudo vira um livro, tá? Mais para frente isso tudo vira um livro. Bom, ele vai dentro desse livro, nas coisas todas ali, nas informações todas que ele passa, ele vai desvincular a política da religião e da moral, tá certo? Ele vai dizer que o poder político ou o poder do Estado tem razões que justificam seus atos. Como ele vai colocar o Estado como prioridade, como ele vai dizer o tempo todo que o Estado deve ser protegido, ele vai pensar a política de maneira a proteger o Estado. O Estado, o país. Tudo bem? Então, aí, ele vai dizer que faça o que você fizer, você vai precisar proteger o Estado, tá? Que é aquela frase que foi resumida da seguinte forma: os fins justificam os meios. É super importante você lembrar que Maquiavel não dizia isso desta forma, não é? Os fins justificam os meios. Não. Ele dizia lá no livro, se você pode ler, ele vai colocar de outra forma, ele vai explicar que é importante preservar a política em nome da maioria, porque o Estado precisa ser protegido. Se o Estado for abalado, não. Então, ele faz uma explicação que, ao longo da leitura e ao longo dos anos, acharam por bem sintetizar da seguinte forma: os fins justificam os meios. Uma outra coisa importante sobre Maquiavel é que Maquiavel ganhou o sentido de maquiavélico, não é? Então, tudo que se trata de Maquiavel, para não haver nenhum tipo de confusão, as pessoas falam um texto maquiaveliano. Maquiaveliano é Maquiavel mesmo no original que ele diz. E maquiavélico é aí a questão popular, né, que coloca maquiavélico como mal, como maldoso, e não é nada disso, na verdade, tá certo? Ele não sugere maldade em momento algum na escrita dele. Ele fala de persuasão e desdobramento da política pública, né, do trabalho com a política, da administração do Estado. Ele não deixa claro, ele não fala isso, né, ele não menciona questões ligadas à maldade, ser traiçoeiro. Isso aí é uma interpretação popular que acabou aí levando o nome dele, tá? Então, por isso essa diferença.
maquiaveliano é o Maquiavel mesmo, que não tem nada a ver com maldade e com questão de algo demoníaco, tá? Isso aí é mais a linguagem popular mesmo, que interpretou dessa forma, tá certo? Dentro dessa situação de fortuna e virtude, né, virtude e fortuna, ele destaca coisas importantes, por exemplo, que essa virtude, não, ou essa fortuna, perdão, não é aquilo que não está em nosso poder, é exterior a nós, independe de nossa vontade, ou seja, é aquele poder que vai ser conquistado, é aquela situação política que está se avizinhando e que precisa fazer parte do trabalho político, né? Então a gente percebe o quê? Que é uma situação importante, mas que ela está além de nossa vontade, tá certo? Nós vamos buscá-la, ele sugere que este governante busque virtude, tá? Perdão, fortuna. Busque a fortuna, tudo bem? Por outro lado, existe aí a virtude, que é a força para conquistar algo, não é? Então, essa força para conquistar alguma coisa, é importante lembrar que é um meio para dominar a fortuna. A fortuna vai falar de questões materiais, tá certo? E a virtude, ela vai trazer aí questões mais voltadas para o lado disciplinar mesmo, tá? Para o lado reflexivo do trabalho administrativo do Estado, tá certo? Para o lado que conversa com questões da ética e da moral. Eu disse que conversa com questões, porque ele separa a ética e moral da política. Ele quer dizer que, para que a política seja correta de alguma forma, é importante que a virtude esteja presente, controlando a fortuna, que é o desejo de conquista, tá? O desejo de conquista de algo mais o quê? Voltado para aqui, ó, as questões que estão além de nós, tudo bem? Enquanto essa força de vontade para conquistar algo mais no sentido material vai fazer algo importante aqui para nós, tá bom? Essa leitura, ela vai trazer para nós muitas questões. Você tem lá na apostila um texto bem grande, não se preocupe, a gente vai falar um pouco sobre ele, vai esclarecer um monte de questões aí, não deixa de ver o vídeo. Leia o texto, anote algumas coisas que você não entendeu para a gente esclarecer, tá bom? Eu farei algumas entradas também durante a semana numa sala virtual, só para desenvolver, acabar de discutir essas questões, tudo bem? Esclarecer alguns pontos aqui, tá? Sobre Nicolau, Copérnico, Nicolau Maquiavel, e se você tiver alguma dúvida sobre a questão, não é, do Renascimento e a filosofia. Tá bom, gente? Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Grande beijo aí, tá bom? A gente conversa, então. Até aí o nosso próximo encontro.